filha, com intrepidez, poder e glória. Fala aos nossos corações. Ansiamos nesta noite, nesta manhã, em ouvir a tua voz. Seja com ela, meu Pai, para que possamos, meu Deus, estarmos, meu Pai, fortalecidos pela tua palavra. Use a tua filha para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que é motivo de alegria estar aqui, né, nessa manhã de consagração, mais uma vez, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Eu, em casa, eu orei, li a Bíblia e falei com Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? E nada vinha no meu coração. Mas ao chegar aqui, de acordo com a palavra devocional, a irmã trouxe uma palavra ali em Jeremias, e Deus falou em meu coração, porque eu tenho falado com Deus, uma vez Deus me deu um sonho, e Deus falou que eu estava fazendo do Google um Deus, mas que o meu Deus era Ele, e que Ele colocaria a palavra na minha boca e eu ia falar. Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir no Google. Eu prefiro ser dependente do Espírito Santo de Deus, amém? Eu quero pedir à igreja para abrir suas Bíblias no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Calma aí, igreja, que eu sou meio atrapalhada aqui, viu? 55. Eu marco, mas é só apenas um versículo. 55, 6. O título está assim: a graça oferecida gratuitamente a todos. E o versículo 6 está dizendo assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração, eu estando sentada ali. Pode sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus, meus amados, é uma palavra simples, sabe? Só que muitas das vezes as pessoas querem enfeitar demais. O que a gente tem que fazer é somente ler, buscar, jejuar, orar, e o Espírito Santo falará através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li o texto, e Deus falou muito ao meu coração, porque aqui Isaías tem uma preocupação muito grande, com aquele povo que estava ali na Babilônia. E Isaías, ele tinha receio que aquele povo se esquecesse, pois aquele povo estava num lugar diferente, cultura diferente, povos diferentes, nação, religião, tudo diferente. Então ele tinha essa preocupação que aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, esquecesse do Senhor. Louvado seja Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então certamente vai chegar um dia que nós vamos querer invocá-lo e não vamos encontrar. Então eu quero te dizer nessa manhã, que o perdão e a graça do Senhor é hoje, é agora. Então que nós possamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando a cada dia e buscar a face dele a cada dia, nos humilhar diante dele, porque nós só temos a ganhar. Louvado seja o nome do Senhor. E no momento que vinha, porque o Espírito Santo ele faz da forma que ele quer. Louvado seja Deus. Ainda que para muitas pessoas pode achar assim: nossa, ela não organiza a mensagem, mas enquanto eu estava sentada ali, eu estava meditando nesse versículo, que sempre eu leio em casa, e eu estava meditando, porque eu tinha falado para o Espírito Santo, me dá uma palavra, mas até então não tinha me dado, mas enquanto estava sentada ali, e aí ele me levou ali, no livro de Lucas 10, 36, ali quando Marta convida o Senhor, para ir na casa dela, e ali ela se prontifica, louvado seja Deus, a servir. E muitas pessoas criticam Marta. Só que Marta fez certo, Marta não fez errado. Porque quando a gente, na nossa casa, quer receber alguém, a gente se preocupa de dar o nosso melhor. Organizar a nossa casa, fazer uma comida gostosa, Eu vi quando o pastor Sérgio Silva, a missionária Claudinete, teve lá na minha casa, a preocupação que eu tive. Imagine Jesus, que não é qualquer visita, não é qualquer pessoa, é uma pessoa ilustre,
né? Ali seria uma última oportunidade. Então ela quis dar o melhor. Mas o problema de Marta não foi ela servir, foi ela se distrair, foi ela questionar. Louvado seja o nome do Senhor. E no reino de Deus nós somos cooperadores, né? Mas muitas das vezes a gente, por exemplo, eu gosto de servir também. Mas muitas das vezes ali eu estou servindo. Se eu gosto de servir, eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer com carinho, eu tenho que fazer dedicação, eu tenho que fazer porque eu quero fazer. Foi eu que escolhi. Mas eu não posso questionar se outra pessoa não está servindo. E Maria, né, ela escolheu a melhor parte, ao qual não ia ser tirada dela. Pois a palavra liberta, a palavra salva, a palavra cura. Louvado seja o nome do Senhor. E ali era necessário. Maria escolheu a melhor parte, né? O problema de Marta não foi ela ter escolhido servir ao Senhor, foi ela ter questionado, chamado Jesus, falado com Jesus. Não te importa? Por conta que Maria tinha escolhido a parte, né, de estar ali ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas têm buscado outras coisas sem importância, né? Muitas das vezes tem pessoas que têm se ligado muito ao trabalho. Deus tem provido, Deus tem entrado com situações, tem arrumado, Deus tem, me fugiu a memória, irmão, perdão. Deus tem entrado com a provisão. Só que tem pessoas que muitas das vezes, né, têm a oportunidade de estar aqui no dia da consagração. Tem pessoas que têm a oportunidade de estar mais na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, servindo ao Senhor, mas não vem. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas tem pessoas que pode, mas não quer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo pela minha vida, a vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Eu quero te dizer que a mão do Senhor não está acolhida. A mão do Senhor está estendida para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Marta ali, ele questionou Jesus. E essa pregação fala na questão de obra. Porque a palavra do Senhor fala que a obra, né, a fé sem obra é morta. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário servir, mas também é primordial você colocar Deus como prioridade na nossa vida. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele prioriza o quê? A palavra. Porque a palavra salva, a palavra cura, a palavra liberta. É a palavra que traz regozijo ao nosso coração. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que traz refrigério. É a palavra que nos levanta. É a palavra que nos dá ânimo. É a palavra que salva. É a palavra que cura. É a palavra que faz a gente meditar. É a palavra que faz a gente refletir, acordar. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que salva. Então, se a gente não atentar, né, os nossos ouvidos espiritual para o reino do Senhor, como que a gente vai ser salva? Como que a gente vai ter a nossa libertação? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos invocar o nome do Senhor a cada dia, que nós possamos buscar a face do Senhor. A palavra de Deus fala no livro de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o segredo, mas muito não quer. O Senhor dá receita, mas nem todos querem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí fica muito difícil. Então nesta manhã de consagração, eu quero convidar vocês para abrir o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus refletir no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus esclarecer no teu coração aquilo que Deus requer para a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que muitas das vezes o inimigo de nossas almas tem se levantado para querer nos desanimar, para querer impedir de nós conseguirmos a bênção que Deus tem para a minha vida e para a tua, eu quero te dizer nesta noite que a palavra do Senhor fala que o Senhor está acima de toda potestade e principado. Louvado seja Deus, a boca está seca. E eu estava em casa meditando acerca dessa passagem, porque aqui a gente vê o amor de Deus para comigo e para contigo. Como que você quer algo do Senhor se você não pede a Ele? Como que você quer, eu e você queremos que Deus esteja perto de nós se nós não invocamos o nome dEle, né? A palavra do Senhor fala: pede e eu te dou, me busca e me acha, me procura que vai me encontrar.
Então aí está o segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente perde tempo com muitas outras coisas e esquece de fazer o essencial, que é buscar o Senhor. Eu estava vendo uma pregação lá na minha casa de Hernani Ferreira. E ele estava falando que lá na Argentina e tem outros países aí, que você já não pode mais pregar do jeito que a gente está pregando aqui hoje. Olha a oportunidade, olha o privilégio que Deus está nos dando de buscar a face dele, de invocar o nome dele livremente. Nós temos esse privilégio aqui. Então, meus amados irmãos, se você quer, se eu e você queremos que Deus seja na nossa vida em todas as áreas, tá aí o segredo, é só buscar a face dele, é só invocar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você é livre. Deus te libertou, Jesus te libertou através do sacrifício dele. E quando eu e você negligenciamos o chamado que Deus colocou na nossa mão, na nossa vida, nós estamos negando o sacrifício. Simplesmente a gente não está nem aí para o sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nesta noite, a palavra do Senhor fala assim, que aquele que quiser seguir a mim, leva a tua cruz, larga tudo e me segue. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, tem muitas pessoas aí que estão seguindo a si próprio, mas não está seguindo a Jesus. E como seria isso? É quando você e eu, preferimos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Então, quando a gente faz a nossa vontade, a gente está seguindo a nós mesmos e não a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero te dizer nesta noite, busque o reino do Senhor, busque a face do Senhor, invoque, se humilhe, clame. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque dias terríveis virão. Louvado seja Deus. Deus está nos dando oportunidade, Deus está nos dando chance. E a chance, a oportunidade é hoje, é agora, já. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala que o Senhor põe a prova, A Bíblia fala que tinha 3 jovens e um deles falou que largava tudo para seguir Jesus, mas que primeiro ele queria sepultar o parente dele que tinha morrido. O Senhor falou para ele: deixa que os mortos sepultem os mortos, porque a gente tem que primeiramente priorizar o reino do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Marta, ela ficou ali tão distraída, deixou que aquele serviço distraísse ela, que ela ficou fadigada. Como que você vai ouvir a palavra? Como você vai prestar atenção no que está sendo, que está falado aqui, se você ficar com suas preocupações no que está lá fora? Se você está aqui, tem que deixar todos os seus problemas lá fora e priorizar o que está sendo falado aqui, para que Deus venha trabalhar no teu coração. Não tem como a gente estar em casa fazendo as coisas, como eu já ouvi relato de pessoas que conseguem ouvir louvor, orar e fazer as coisas em casa. É impossível, não tem como. Você não consegue prestar atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos colocar Deus como prioridade. A palavra de Deus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então lance sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, e o Senhor cuidará de vós. A palavra de Deus fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo nele, ele recebe. Então pede a ele, mas saiba pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos instrui que a gente pede mal, que a gente não sabe pedir, mas a palavra dele nos ensina a pedir. Então invoque o nome dele, busque, para que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer em nossos corações, para que o Espírito Santo de Deus venha falar na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. E como seria isso? Nos alimentando dele a cada dia. Se alimenta, lê a palavra, lê a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então larga tudo aquilo que está impedindo de você se achegar ao Senhor. Largue tudo aquilo e se achegue a Ele, a palavra do Senhor, que é viva. Eu vejo escritores, muitas das vezes aí, lançando livros. Aqueles livros é lançado, mais de um certo tempo, deixa na prateleira pegando poeira. Mas a Bíblia do Senhor, a palavra dele é viva. Passa tempo, passa terra, pode passar tudo, mas a palavra dele é permanecer viva. A palavra dele, a Bíblia, é o livro mais lido no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe a Bíblia na tua casa pegar poeira.
abra ela, leia, medite. É o segredo para a gente vencer. É o segredo para a gente ganhar qualquer guerra que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque dias maus vão vir. Eu tenho assistido noticiário, e quando você lê, quando você vê a Bíblia se cumprindo, o amor do ser humano se esfriando. Mas não é o amor das pessoas que não são evangélicas, é o amor, sabe de quem? De nós cristãos. Sabe por quê? Porque como que Deus vai esperar algo de alguém que não pode dar? É nós que conhecemos a palavra. Nós não estamos mais inocentes nessa história. Então, nós temos que reavivar em nós o amor de Deus. Louvado seja Deus. Mas a gente vai reavivar, nós vamos deixar o avivamento falar em nosso coração como? Jejuando, orando, clamando, buscando a face do Senhor, invocando Ele sempre, colocando Ele como prioridade. Louvado seja Deus. Porque quanto mais a gente buscar, mais a gente vai achar Ele. Quanto mais a gente invocar, mais Ele vai estar perto de mim e de vocês. Por isso a necessidade de nós colocarmos Jesus, colocar Deus, colocar o Espírito Santo como prioridade em nossa vida. Porque Ele é tudo na nossa vida. Se a gente dorme, se a gente acorda, é por causa dEle. Então nós temos que colocar Ele, trazer Ele para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Eu vou falar algo para vocês. Eu não sei se eu vou saber falar assim com palavra, mas até na hora de intimidade eu coloco Deus na minha vida. Até na hora da intimidade na minha casa, se é que as irmãs me entendem, eu coloco Jesus, coloco Deus, o Espírito Santo de Deus na minha vida, ali naquele momento. Já aconteceu de eu estar no momento de intimidade, se é que as irmãs me entendem, sabe? E naquele momento eu estar ali orando, sabe por quê? Porque quando eu era do mundo, eu praticava as coisas como do mundo. Mas agora que eu pertenço a Deus, eu quero praticar da forma que agrada ao meu Senhor. Não importa o que as pessoas falam de mim, não importa o que as pessoas dizem de mim, eu quero fazer a vontade do Senhor. A minha preocupação não é se da minha boca vai sair palavras bonitas. A minha preocupação, sabe o que é? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu magoei o irmão? Será que Deus está aprovando, meu Deus, sabe, as minhas atitudes? É essa a minha preocupação 24 horas. Eu quero dizer, meus irmãos, que eu sou muito feliz, porque Deus, Ele me deu um marido maravilhoso. Deus, Ele... Estou falando isso aqui hoje como testemunho, hein? Porque o Espírito Santo de Deus tem me despertado para eu não falar muito, falar menos e ouvir mais. Mas hoje aqui, nessa oportunidade, eu quero falar só um pouquinho, porque eu vou lhe dizer algo aqui. Porque muitas das vezes, quando a gente fala o que eu vou dizer, aí tem pessoas que acham que a gente está passando por tribulações, que a gente está passando por luta. Não. Para mim, eu não vejo razão de viver se a gente não tiver Jesus na nossa vida. Eu não vejo razão de viver se o Espírito Santo não estiver comigo. Eu falo que eu não preciso de ser elogiado. Eu não gosto de elogio. Eu não gosto. Diante do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é minha testemunha principal. Eu não gosto de testemunha. Eu não preciso de elogio para ser feliz. Mas eu vou lhe dizer algo aqui, que eu fico contando os dias, os minutos e a hora, para que o dia que eu tiver um encontro com Deus, no sentido de que Deus me levar mesmo, esse é o dia. Todo dia eu fico lá na minha casa, eu falo com meu marido, eu falo: Antônio, quando será o meu dia? Porque é ganho para mim. Por isso que eu sinto a necessidade de todo momento e todo instante, quando eu estou na minha casa. Muitas das vezes eu estou conversando com certas pessoas, que eu não quero falar o nome, e não é necessário falar nomes. E às vezes eu estou conversando, aí algumas pessoas falam assim: vamos conversar normal, deixa Deus de lado. Eu falo: não, meus irmãos, não tem como deixar Deus de lado. Porque Deus tem que estar presente em nossa vida a todo momento, a todo instante, em todo momento da nossa vida. Seja no almoço, seja no jantar, seja no momento que você está tendo aquele momento íntimo com teu esposo, com a tua esposa, sabe? Tem que trazer Deus, porque se você fizer isso, você vai prosperar em todas as áreas da tua vida. Eu sou uma pessoa que eu já errei muito na minha vida. E tem pessoas que muitas das vezes falam assim: por que Deus abençoa ela? Por que Deus abençoa ela? Mas sabe por que Deus me abençoa? Sabe por que Deus me escolheu para me abençoar? Porque o arrependimento das coisas que eu fiz no passado, antes de conhecer Ele, foi de verdade mesmo.
E Ele me vê a todo momento, a todo instante. Em qualquer gesto, posso acreditar no que eu estou dizendo. Qualquer gesto que eu faço na minha casa, mas qualquer coisa mesmo você possa imaginar, eu sempre falo Deus. Eu sempre peço o Espírito Santo. E se eu magoo alguém ali naquele exato momento, eu falo: Espírito Santo, me perdoe. E ali eu começo a clamar, começo a orar. Não tenho dificuldade de pedir perdão. Se a pessoa me pedir perdão, meu coração está aberto, sim. Ainda que eu sou carne, sou errante, sou falha, mas eu procuro não deixar a carne prevalecer, e sim o Espírito prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falo isso não para me engrandecer, não para mostrar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Eu sou uma das pessoas mais errantes. Eu falo isso para que a minha própria fé e para a fé de vocês edificar no Senhor. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não é nada. Sabe por que eu consigo isso? Por causa do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou falha, eu sou ser humano, eu sou errante. Mas, porém, eu procuro acertar, porque eu sempre procuro pensar no seguinte: será que eu estou entristecendo meu Deus? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, antes de nós errarmos, nós temos primeiramente de parar para analisar como que vai ser a reação do Senhor para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto está perto. Porque vai chegar um dia que a gente não vai achar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque vai chegar um dia que a gente vai invocar. Sabe por quê? Porque Ele está nos dando a oportunidade agora, está nos dando a chance agora de nós buscarmos a face dEle, nos aprofundar na palavra, nos alimentar mesmo. Não é só simplesmente abrir a Bíblia e ler. Não, é ler, degustar como a gente se degusta uma comida, uma feijoada, um macarronese, uma comida diferente. É assim que Ele quer que a gente deguste a palavra dEle. Então a oportunidade que Ele está dando é agora. Porque Deus, Ele não precisa de nós. Só que Ele conta comigo e conta contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu quero te dizer nesta noite, sabe, irmãos? No momento que o pastor Sérgio Silva, né, na quinta, na terça, me deu a oportunidade para eu estar trazendo a mensagem, eu não fiquei com medo. Em momento algum no meu coração eu não quis rejeitar. Sabe por quê? Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa. A carne limita o Espírito, e o Espírito limita a carne. Mas nós temos que deixar o Espírito prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, alimenta o Espírito. Alimenta o Espírito com bom pensamento. Alimenta o Espírito com bom sentimento. Alimenta o Espírito com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele é sujeito ao profeta. O Espírito com E minúsculo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é sujeito ao profeta. Então a gente pode se controlar sim. Se não tem temperança, pede temperança a Deus. Não está sem ânimo, pede o Espírito Santo com E maiúsculo, que Ele fortalece. Ele nos fortifica. É Ele que traz o regozijo. É Ele que limpa o nosso coração. É Ele que coloca o entendimento no nosso coração. É Ele que nos faz lembrar daquilo que a gente leu, que muitas das vezes passa um branco. Porque essas palavras que eu acabei de dizer, todas elas, foi o Espírito Santo de Deus que me abriu a mente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque de mim mesmo não ia sair nada. Eu estava ali em casa, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E quando eu olho para o pastor Sérgio Silva, aí que as palavras fogem. Mas Deus é o Espírito Santo de Deus é que dá sabedoria. A palavra do Senhor fala que o entendimento é quando abre a boca. Mas peça sabedoria a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, né? E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E eu quero dizer para a igreja: não deixe a multidão parar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que romper a multidão. Mas como que a gente faz isso? Buscando a face do Senhor, invocando o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente invoca Ele, mais Ele está perto da gente. Louvado seja Deus. Tem uma palavra do Senhor que fala lá no livro de Pedro, que agora fugiu, que fala assim, Pedro é Tiago, pastor.
que eu lembro os versículos, mas eu esqueço. Eu sou muito esquecida. Que fala assim, Ai, meu Deus, fugiu da minha mente. Enfim, louvado seja o nome do Senhor. Eu esqueci. Amém. Porque só era para ser aqui e eu fui ultrapassar. Viu, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Mas busca o Senhor, igreja, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que a gente não vai poder mais. A igreja vai ser perseguida. Mas eu falo perseguida no sentido de quê? Porque tem muitas pessoas que estão dando muito mau testemunho. Então, as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra, que depende de mim e de você que conhece, que Deus chamou, escolheu para estar fazendo o ID, quando nós formos falar de Jesus, a gente vai estar sem crédito, muito vai estar sem crédito. Não é que a gente vai estar sem crédito, a palavra de Deus, ela tem sua... Como é que diz? Tem. Só que o que acontece? Por muitos cristãos, está dando mau testemunho. Tem muitas pessoas que estão pregando, fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então está dando mau testemunho. E a palavra de Deus fala, ai daquele que vem o escândalo. Então as pessoas que estão aí necessitadas, esse povo aí fora não vai dar crédito. Então muitas das vezes, lá na terra onde eu morava, tem pessoas que estão pregoando na rua, evangelizando, leva balde de água, leva ovo na testa, leva tomate. Lá já estava assim, imagine agora. E naquela época não se via o que está vendo hoje. E hoje você vê com frequência as pessoas brincando com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente possa levar a palavra do Senhor com temor, com tremor, respeitando a palavra, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, louvado seja o nome de Deus, ela é viva. A palavra do Senhor prevalece e vai prevalecer sempre em nossos corações. E nós temos que ter maior preocupação, sabe de quê? Que Deus um dia vai nos julgar. E a palavra de Deus fala, Senhor, preguei, Senhor, profetizei no teu nome, Senhor, expulsei demônio. Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim. Então, meus amados, não olhe para ninguém que está dando mau testemunho, não. Se vocês sabem de algum cristão que está dando mau testemunho, que está na presença do Senhor e está dando mau testemunho, faça a diferença. Se você é uma pessoa que passa na rua, cumprimenta outros irmãos, e aquele irmão que você cumprimentou não fala com você, continue cumprimentando. Vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Vamos ficar no querer da vontade do Senhor. Vamos fazer as coisas certas, da maneira correta. Quem não quiser fazer, deixa. Mas a gente vamos fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Glórias a Deus.